Olá mais uma vez, eu me chamo Helder. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a função if, né? Vamos trabalhar um pouco com a função if para demonstrar mais ou menos para melhorar o seu aprendizado sobre a função if else. Então vou aqui no iniciar do meu Linux educacional, falar utilitários, vou abrir o editor de texto, Cage. Mais uma vez, como eu falei das outras vezes, se você estiver utilizando o Linux Educacional 2.0, você procura o editor de texto chamado Gedit. Se você estiver utilizando o Windows, você utiliza o Dev C++. Vou abrir o Kate e já vou abrir um programa que eu deixei já digitado aqui para nós trabalharmos. Ele chama-se Prog4, estou abrindo o programa. Então, olha só, aqui eu vou documentar o programa para vocês, né? Vou deixar ele aqui aberto um pouquinho para que você visualize o código. Vou descer mais um pouco aqui para você visualizar o resto. Bom, tá aqui. Bom, agora vamos começar. Então, olha só, aqui está a minha biblioteca, stdio.h, está a minha função main, né? Está aqui o bloco, o início do bloco da função main e o termo do bloco está aqui, ó. Certo? Quando você trabalha com a função if, você sempre trabalha com a opção de verdadeiro ou falso. Se você prestar atenção, eu tenho um if dentro do outro. Por exemplo, ó, eu tenho um bloco desse if começando aqui e terminando aqui. Então, esse e este if está dentro desse bloco. Uma observação, pessoal, o if, você pode trabalhar com else ou não. Por exemplo, esse if aqui, eu tenho um else para ele. Este if aqui, eu tenho um else para ele. Este if aqui, eu tenho um else para ele. Else significa se não. Agora, esse if aqui, por exemplo, eu não tenho um else. Esse aqui também eu não tenho um else. Então, o que eu quero falar para você é que o else é opcional. Você usa se você quiser. Então, o que esse programa faz? Esse programa tem várias linhas de printf. Eu quero saber qual desses printf vai ser executado. Bom, como eu declarei a variável x e eu já atribuí valores para elas, ou seja, eu declarei a variável x, y e z, as variáveis são do tipo inteiro, x eu já atribuí 5, y eu já atribuí o valor 6 e a variável z eu atribuí o valor 7. Bom, vou executar o programa. Bom, de acordo com o que está aqui, eu vou perguntando aqui se x é maior que y, ou seja, 5 é maior que 7, verdadeiro ou falso. Como a condição é falsa, significa que todo esse bloco do if não vai ser executado, ou seja, o bloco começou aqui e terminou aqui. Ele não vai ser executado em nenhum momento porque a condição é falsa. Então, como a condição é falsa, significa que a próxima linha a ser executada vai ser a próxima linha após o término do bloco. E o término do bloco termina aqui. Então, ele vem para o else. Else significa o quê? Se não. Então, se essa condição for falsa, faça o que tem dentro do else. E o que tem dentro do else, ele está pedindo para tu fazer o quê? O bloco do else começa aqui e termina aqui. Ele está pedindo para fazer o quê? Vai imprimir a expressão passo 6 na tela. Então, o que ele vai imprimir na tela para mim é passo 6. Bom, ao término que ele executou isso aqui, ele vem para o final do bloco e vai procurar a próxima linha ao final do bloco. Aqui eu usei um processo um pouco diferente. Eu coloquei duas condições. Se x é maior que y e x menor que z. Quando você utiliza esse 2e comercial significa a expressão i, então significa que para a condição ser verdadeira, só vai ser verdadeira se essas duas condições forem verdadeiras. Ou seja, se x for maior que y e x for menor que z. Então, quando eu utilizo o e, as duas condições têm que ser verdadeiras para que ele execute o bloco desse if. Bom, x é maior que y, vou questionar, x é maior que y, ou seja, 5 é maior que 6, verdadeiro ou falso? Falso. Como a condição é falsa, como essa condição aqui já é falsa, significa que toda a condição é falsa, porque quando você utiliza e, as duas condições têm que ser verdadeiras para que a condição seja verdadeira. Como a primeira é falsa, eu já sei que esse if é falso. Então ele vai para a próxima linha, ele não vai executar este bloco do if, e vai para a próxima linha após o bloco, que é esse aqui. Bom, aqui eu estou juntando duas condições, mas utilizando o barra barra. O barra barra significa ou. Então ele está perguntando, x é maior que y, ou seja, quanto é x? É 5, y é 6. X é maior que y? Falso. Mas quando você utiliza o ou, se uma das condições for verdadeira, a condição é dita verdadeira. Então x maior que y? Falso. Ou x menor que z, ou seja, 5 é menor que 7, verdadeiro. Como uma das condições é verdadeira e eu estou utilizando o ou, significa que a condição é verdadeira. Então ele vai executar o que tem dentro desse bloco. Ele vai mostrar o que para você? Passo 2.
Chega ao final do bloco, ele chegou ao passo 7. Eu não tenho nenhuma condição aqui perguntando se pode ou não pode apresentar o passo 7. Então ele vai apresentar o passo 7. Então, na prática, o que ele apresentou para você? Quais são as mensagens que ele apresentou? O 6, a mensagem passo 6, passo 2 e passo 7. Que eu vou executar o programa, ó. Vem para cá, gcc, -o, tt, prog 4.c. Né? Vou dar um enter. Ele compila e agora eu vou executar. ./tt. O que ele mostrou para mim? Passo 6, passo 2 e passo 7. Por que ele fez isso? Bom, passo 6 está onde? Está aqui. Então vamos analisar de novo aqui o processo. Ele mostrou para mim passo 2, passo 6, passo 7. Né? Vou diminuir aqui. Vamos lá. Então vamos lá, só refazer o procedimento de novo. X é maior que Y, ou seja, 5 é maior que 6, verdadeiro ou falso? Falso. Então este bloco aqui, que começou aqui e terminou aqui, não é executado. Aí ele vem para o else. O que tem no else? Passo 6. Ou seja, ele executa automaticamente entendendo o else. Passo 6, porque não tem nenhuma condição aqui. Simplesmente, se a condição lá em cima é falsa, ou seja, se a condição aqui é falsa, ele pula desse bloco, até o tempo do bloco. Se tiver um else, ele executa o que tem dentro do else. Como aqui dentro do else não tem nada indagando se pode ou não pode apresentar esse printf, ele pega e executa. Ó, passo 6. Bom, executou o passo 6, chegou ao final do bloco aqui do else, aí ele vem para cá. X é maior que Y, ou seja, 5 é maior que 6, verdadeiro ou falso? Falso. Mas aqui eu estou utilizando EE e eu tenho outra condição. Quando você utiliza EE, significa que as duas condições têm que ser verdadeiras para que a função if seja verdadeira. Como a primeira já é falsa, ele não executa passo 1. Aí, como ele não executa passo 1, quer dizer que ele solta esse bloco e vem para a próxima linha ao término desse bloco, esse aqui. Aí ele pergunta, X é maior que Y, ou seja, 5 é maior que 6? Falso, né? Mas aqui ele utilizou a expressão ou. Aí ele está perguntando agora se x ou x é menor que y, que z. Ou seja, 5 é menor que 7, ou seja, aqui. X é menor que z, verdadeiro. Então, como é verdadeiro, eu tenho duas condições e uma das duas é verdadeira. Eu utilizando ou e estou utilizando //, que significa ou, então quer dizer que a condição é verdadeira. Ele pega e executa passo 2. Imprime isso aqui para mim na tela, que é isso aqui. E passo 7 ele vai imprimir porque não tem nenhuma condição impedindo isso. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar os valores. Aqui está 5, 6, 7, está em ordem decrescente. Eu vou mudar, por exemplo, para 1, 2 e 3. Né? Vou mandar salvar. Né? Como eu vou mandar compilar o meu programa, gcc, -o, tt, prog 4.c. Toda vez que você altera o código texto, tem que salvar e compilar de novo. Ó. Compilei e vou executar. Vamos ver quais são as mensagens que ele mostrou para mim. Agora ele mostrou mensagem 6, 2 e 7. Né? E antes ele tinha mostrado para mim, qual era a mensagem que ele tinha mostrado? 6, ele mostrou o mesmo, né? Então mostrou os mesmos valores, então vou pegar valores diferentes, vou colocar, por exemplo, 5, 4 e 3, vou mandar salvar e vou compilar. Compilei, eu vou limpar a tela e vou executar. Agora ele mostrou passo 4, 2 e 7, ou seja, mostrou diferente. Por que mostrou diferente? Vamos lá. Ele está perguntando agora, x é maior que y? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque 5 é maior que 4. Bom, se a condição é verdadeira, ele entra dentro desse bloco de if, que começou aqui e terminou aqui. Bom, aí ele vem perguntar aqui, x é maior que z? Ou seja, 5 é maior que 3? É isso? É verdadeiro. Então, ele vai executar este bloco aqui, ó, que começou aqui e terminou aqui. Aí ele está perguntando para mim, x é igual a z? Ou seja, o valor que está em x, 5, é igual a 3, verdadeiro ou falso? Falso. Né? X não é igual a 3. Então, como é falso, ele não executa esse bloco do if e vem para este else. E esse else está falando o quê? Imprima passo 4. Então, e por isso que ele mostrou aqui para mim, passo 4. Bom, uma vez que ele fez isso, bom, ele vai sair para onde? Ele vai sair daqui para onde? Como ele já executou e não tem mais nada aqui dentro para fazer, porque esse else aqui só vai ser executado se essa condição aqui, esse else aqui só iria ser executado se essa condição fosse falsa, ela foi verdadeira. Então, ele vai vir... e esse else aqui ele só ia executar se essa condição fosse falsa, mas a condição foi verdadeira. Então, o que ele vai executar para mim? Ele vai executar agora essa função aqui para mim. Que é o quê? Ele está perguntando, x é maior que y, ou seja, 5 é maior que 4, verdadeiro. E x é menor que z, ou seja, 5 é menor que 3, falso. Então, como a segunda condição é falsa, aqui eu estou utilizando o EE, ele não imprime este bloco. Então, ele vem para cá agora, para este bloco. Esse aqui não vai ser executado porque a condição do if é falsa. Neste bloco aqui, como eu estou utilizando o ou, ele pergunta, x é maior que y, ou seja, 5 é maior que 4, verdadeiro. Ou, né, x é menor que z,
ou seja, 5 é menor que 3, falso. Mas como uma condição é verdadeira e eu estou usando ou e uma das condições é verdadeira, então ele imprime passo 2. Ele vai imprimir isso aqui para mim porque a condição é verdadeira. E como esse printf aqui, o passo 7, não tem nenhuma condição para ele, pega e imprime novamente. Né? Imprimiu porque não tem uma condição falando se pode ou não pode. Ou seja, se está aqui, ele vai ser executado porque eu não tenho nenhum if falando se pode ou não pode imprimir a mensagem passo 4, passo 7. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Tá? Até a próxima vídeo aula.